Eu venho acompanhado dela, então, e também da família Carmen. Obrigado por estarem aqui, tá bom? Deus abençoe. Então, venho acompanhado desses irmãos. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus, no Jardim Interlagos, lá no bairro do Jardim Interlagos. Então, eu quero trazer um abraço do meu pastor lá, o pastor Elias, e também do nosso pastor presidente, pastor Daniel Acioli, aqui da sede. Trazer um abraço para o pastor Júlio e sua esposa, a pastora Priscila. E também eu agradeço ao presbítero Júlio e sua esposa Suzy, né, irmã Suzy, pelo convite, através da diaconisa Simone. Eu conheço como Si, né? Mas é Simone. A gente perguntou ali qual é o nome. Então, obrigado a vocês todos aí envolvidos em nos convidar. Deus vos abençoe. Foram corajosos, confesso. Já faz um tempinho que a diaconisa Simone está tentando esse contato. Aprove ao Senhor. Há para todas as coisas um tempo. E queremos que esse tempo é hoje. Glória a Deus. Cantaram todos muito bem aqui para a glória de Deus. Dançaram bonito para Jesus. Deus abençoe essa igreja. Fico feliz em ver aqui bastante jovens, bastante adolescentes. É a melhor escolha, é o melhor caminho. Continue firme, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Aleluia, vale a pena servir a Jesus. O tema escolhido é muito bom, a palavra de Deus como um todo é uma maravilha. Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 21, versículo 6, é o tema que me foi passado. Lançai a rede, são palavras de Jesus. A Bíblia tem 4 evangelhos, e dos 4 evangelhos, o que eu mais gosto é João, não desprezando os outros. Dos 4 evangelhos, 2 andaram com Jesus, outros 2 não andaram. Dos 4 evangelhos, somente Mateus e João foram um dos 12. Marcos e Lucas não andou com Jesus. Eles escreveram através do testemunho que ouviram das mulheres e de quem acompanhava Jesus no meio da multidão. Mas Mateus e João andou. Então, quando Mateus e João escrevem, eu gosto mais. Não desprezando os outros, repito, mas Mateus estava lá, João estava lá, ele viu, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas também porque viu, mas também porque participou. Inclusive nesse texto aqui de João 21, João é citado, ou seja, ele acompanhou de perto o milagre, ele participou dessa bênção. Então, quando João escreve, eu gosto mais. Ele era dos 12. Ele sabia do que estava falando. E dentre os 12 discípulos, a Bíblia diz que João era mais achegado. Aleluia. Dos 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João. Dos 3 tinha um que se inclinava no peito de Jesus. Era João. Devido à sua intimidade, ele era mais próximo. Então, pessoal, eu gosto mais de João. Aleluia. Mateus, Marcos e Lucas escrevem textos semelhantes, são evangelhos sinóticos. O mesmo milagre que Mateus escreve, Marcos escreve e Lucas escreve, mas João escreve diferente. João parece que entra na mente de Jesus. João descreve os milagres de uma forma diferente. Ele trata o capítulo inteiro para falar de um assunto só. Ele não segue a lógica de Marcos, de Mateus e de Lucas. E João nos traz essa proposta diferente. João, ele nos apresenta Jesus no capítulo 1, versículo 29. João Batista, não evangelista agora, ele diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando vem, Jesus não é conhecido. João Batista é quem nos apresenta Jesus. Quando Jesus se manifesta, as pessoas não reconheciam a sua divindade. Muitos não o viam como Deus. João Batista o via como Deus. Ele é o Cordeiro. Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de salvar. Ele tira o pecado do mundo. Essa foi a mensagem de João Batista. Mas muita gente não sabia quem ele era. Até que aparece o centurião em Lucas 7. O centurião 7:7 de Lucas. Ele tem um enfermo em casa. Ele tem um servo enfermo na sua casa. Ele diz: Jesus, não precisa o Senhor ir lá em casa. Basta só
no mínimo 3 personagens na Bíblia viram a autoridade, viram Deus em Jesus. Aleluia. A maioria não via isso. Nem mesmo os discípulos, em muitas ocasiões, reconheciam Ele como Deus. Que é uma prova, Mateus 14, 26. Jesus anda sobre as águas e eles ficam espantados. É um fantasma? Não é? Os discípulos não reconheciam Jesus Deus em muitas ocasiões. Outro texto na Bíblia, Marcos 4, 39. Jesus fala: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E os discípulos dizem: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles não sabiam ainda quem era Jesus. Não conseguiram dimensionar o poder e a autoridade daquele homem chamado Jesus, que é homem e é Deus. Então até mesmo os discípulos, em algumas vezes, não reconheciam essa autoridade. Como é que as pessoas viram Jesus? É o capítulo inteiro. Está em Marcos, no capítulo 6. Quem é Jesus? É um homem comum. Está aqui a sua mãe, está aqui os seus irmãos, nós o conhecemos. Como agora ele vem pregando com autoridade? Que autoridade é esta? A multidão não reconhecia Jesus Deus. Mas nós sabemos que ele era Deus. Paulo nos orienta, ele é Deus. Ele está em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, aleluia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se aniquilou a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou mais. Ele vai ser servo. Ele morreu por nós, morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Paulo nos falou: ele é Deus, mas se fez homem. Aí a gente começou a entender: ele é Deus e também é homem. Então nós vemos na Bíblia o Filho de Deus se faz filho de homem, para que o filho dos homens seja o filho de Deus. Esse é o propósito de Jesus. Ele é filho de Deus e se faz filho dos homens, para que os filhos dos homens sejam filhos de Deus. Aleluia! E nessa investida de Jesus nós fomos alcançados. Jesus é então o maior missionário. O maior missionário que já existiu se chama Jesus. E está escrito para que ele veio. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, e tenham vida eterna. Esse é o propósito de Jesus. Vida eterna, salvação, morar no céu. Aleluia. E nós vamos ver que Jesus viveu aqui para esse propósito. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem aparecer, ganhar holofote, ser chamado de rei e etc. Mas nós vemos o contrário de Jesus. Ele sendo Deus, ele se humilha e fez isso por nossa causa, por nos amar. A Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus é o maior missionário. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Ele é batizado e dá início ao seu ministério aqui na terra. Por 3 anos e meio aproximadamente, ele traz para perto de si 12 discípulos. E é interessante a chamada dos discípulos. Em Lucas 5, Jesus olha e vê alguns homens lavando a rede. Lucas 5:2, lavando a rede, depois de trabalhar a noite toda. Pedro e André, Tiago e João. Jesus olha aqueles homens lavando a rede, pescou a noite toda, não pegou nada. Jesus entra no barco de Pedro. Tinha alguns barcos ali. Jesus escolhe o Pedro. Jesus escolheu o teu barco, deixa ele entrar, vai dar certo. Aleluia. Deixa Jesus guiar o barco da sua vida. Jesus entra no barco de Pedro e diz: se afasta um pouco, deixa eu pregar, se afasta um pouquinho. Pedro talvez cansado, desanimado, trabalhou a noite toda, não pegou nada.
Pedro, deixa, pode pregar. É interessante, estão lavando as redes. Mesmo não pegando nada, eu vou me preparar para mais uma. Mesmo que não deu certo agora, eu vou tentar de novo outro dia. Aleluia. Não vamos desistir, não vamos nos frustrar. Eles estão lavando as redes, não peguei nada, mas eu vou voltar um dia. Jesus prega e faz um convite. Agora se afasta mais, vai mais para lá. Águas profundas, vai para o meio do mar. Jesus às vezes nos convida a algo mais profundo, a uma atividade maior. Jesus fala para a gente: se afasta da terra, se desliga da terra, vai mais para o meio do mar. Aleluia. Jesus pegou o barco emprestado e ele não fica devendo para ninguém, vai pagar por ele. Jesus vai pagar por ele, Jesus não fica devendo para ninguém. Pegou o barco emprestado e ele vai pagar, ele recompensa o trabalho. Esse é assim em 1 Coríntios 15:58. Meus irmãos, sendo firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Jesus é bom e paga bem. O maior salário, vida eterna. Vida eterna. Ele convida Pedro a se afastar. E é interessante que ali começa um milagre. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada, mas estão lavando as redes. Jesus viu ali duas qualidades. A primeira, eles são zelosos. Não pegou, mas está lavando. É zeloso, é cuidadoso. Trabalhou a noite toda, incansável. Ele tem vontade de trabalhar. Jesus tem duas qualidades úteis na obra: zelo e vontade. Se eles fazem isso com a rede, se eles fazem isso com o barco, vão fazer com os dons, vão fazer com a chamada, vão fazer com a obra que eu tenho na vida deles. Jesus tem duas qualidades. Se você se dedica ao seu trabalho, se dedica mais ainda para Deus. Se você faz bonito para os homens, faz ainda melhor para Deus. Essa qualidade é muito útil: zelo com a obra e vontade de fazer. E Jesus chama para o meio do mar. E ali tem uma pesca maravilhosa. Em João é a pesca milagrosa. São duas pescas diferentes. Lucas 5 e João 21. Em Lucas 5, a água é profunda. Em João 21, a água é rasa. Em Lucas 5, Jesus está dentro do barco. Em João 21, Jesus está fora do barco. Em Lucas 5 tem peixe grande, peixe pequeno. Em João 21 só tem peixe grande. Em Lucas 5 a rede se arrebenta, a rede se rompe. Em João 21 a rede não se rompe. Em Lucas 5 o milagre é antes da ressurreição. Em João 21 o milagre é depois da ressurreição. Tem algumas comparações: água profunda, água rasa. Jesus acha o peixe na água funda ou na água rasa? Jesus usa de um jeito ou do outro. Ele não tem uma lógica humana, não. Ele faz para ele água profunda ou água rasa. Ele só precisa de alguém para usar. Ele só precisa de alguém disposto a fazer. Ele usa. Mas o segredo é ter a presença de Jesus. Em Lucas no capítulo 5, versículo 10, Jesus, quando chama os discípulos que estavam pescando, Jesus diz: vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar homens. Vocês vão pescar peixe para o reino do céu. Vocês vão povoar o céu agora. Não é mais peixe, é homem. É salvação, é missões, é evangelismo. Jesus teve essa chamada na vida do Pedro, do André, do Tiago, do João e de muitos outros. Mas é interessante que Jesus não manda de qualquer jeito. Jesus prepara. Por 3 anos e meio, Jesus formou eles numa faculdade da vida. Vou ensinar todos os dias. Vai comer comigo, vai dormir onde eu dormi, onde eu andar você vai andar, vai viver os milagres junto. Jesus andou com eles 3 anos e meio ensinando. Esse é em Lucas 10. Jesus manda a grande comissão, 70 vão, e Jesus fala: não vai sozinho, vai de 2 em 2. É melhor ser 2 do que 1. Se o outro cair, o outro levanta. Vai fazer a obra junto. Não deixe o teu irmão sozinho, vai junto com ele, vai trabalhar junto com o pastor. E Deus vai abençoar no nome de Jesus. Então eles vão no teste de Jesus, e eles voltam, eles
estava pregando, Jesus estava instruindo, e Jesus não deixa sozinho. Quando Jesus manda, Ele garante. Se é Ele que mandou, Ele vai garantir. Que é uma prova na Bíblia, está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus fala: é-me dado o poder no céu e na terra. Aí depois Ele continua: portanto ide. Quando Ele diz antes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí Ele vem: portanto ide. Pode ir, porque eu garanto. Pode ir, porque eu tenho todo o poder no céu e tenho o poder na terra. Jesus garante. Se é Ele que mandou, vai tranquilo. Ele falou: eu controlo os céus e terra. Aleluia. Se Ele mandou, a vitória é certa. Se Ele mandou, nem o mal sucederá. Se Ele mandou, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à direita, mas você vai atingir. Se Ele mandou, você está protegido. E mais do que proteger, o texto continua, Mateus 28, 18, 19, aí vem o 20. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Quando Jesus fala isso, Ele falou: você nunca vai estar sozinho. Mesmo quando Jesus foi para o céu, Ele falou: vou enviar o Espírito Santo. Não estejarei. Aleluia. Nunca estaremos sozinhos nessa nossa jornada cristã. Fiel é aquele que prometeu, e nós podemos sentir aqui a sua presença nessa noite. E todos os dias Ele está conosco. Aí a gente chega aqui, né? É necessário esse preparo, é necessário essa instrução. Jesus não manda embora sozinho, despreparado. Aconteceu um fato lá no Rio de Janeiro, de onde eu vim. Uma irmã sonhou, ou teve uma profecia de que seria missionária. E o pastor: amém, Deus abençoe. A senhora descobriu a sua chamada. É, pastor, e você é missionário. Deus falou comigo, usou o profeta, ou eu sonhei, não lembro agora exatamente o que houve, mas ela falou: pastor, Deus falou missionária. Amém, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas pastor, é agora, eu tenho que ir agora, vou para a África. Não, irmã, veja bem, tem um preparo. Não, pastor, Deus falou, eu tenho que ir. E o pastor: irmã, tem que se preparar antes. A senhora, né, recebeu a missão agora, calma. E a irmã insistindo: não, pastor, estou pronta. O pastor pegou um copo de água, jogou assim na irmã. A irmã reclamou: que é isso, pastor? Eu queria pedir o pastor. Irmã, não está pronta. Só porque eu joguei a água na senhora, a senhora quis revidar. A senhora não está pronta. Espera o tempo de Deus. Lá tem perseguição. Lá não é igual aqui no Brasil. Lá as coisas são diferentes. Então tem chamada, tem, mas tem tempo, tem um preparo. Jesus estava preparando o seu discípulo. A tua hora vai chegar também. Vai se preparando enquanto isso. Até Jesus se preparou dos 12 às 30. Lembra? Ele estava no tempo aprendendo, esperando a sua hora, participando já, mas com 30 anos manifesta o seu ministério. Enquanto isso, se prepara. Não tem oportunidade, se prepara. Quando a oportunidade vier, você está pronto. E que Deus te abençoe, que Deus te use a minha oração, em nome de Jesus. A gente chega em João 21. João 21, está escrito assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Depois disso, o quê? Depois de ter se manifestado 2 vezes. Essa daqui é a terceira. Depois disso, ele se manifestou primeiro aos 10, porque Tomé não estava. Primeiro ele se revela aos 10, Tomé não estava. Aí os 10 contaram: Tomé, ele veio. Não acredito, não. Só se eu tocar, não acredito. Aí Jesus se apresenta de novo. Agora Tomé está. Antes não estava, agora ele está. E diz a Bíblia que as portas estavam fechadas, a janela fechada, e de repente Jesus atravessa a parede, a porta, e se apresenta no meio deles. A paz seja convosco. Os discípulos estavam angustiados, os discípulos estavam tristes, a perseguição aumentada, mataram Jesus. O clima não era muito bom. E Jesus vem: paz, paz seja convosco. Eu venho para dar paz, eu venho para trazer paz. Está atribulado, está preocupado. Paz, Senhor, paz seja convosco. Ele consegue trazer essa paz em meio a conflitos. Ele consegue trazer paz em meio à guerra. Ele tem essa capacidade, ele tem esse poder.
vai tratar com Tomé, porque ele não acreditava. Jesus vai tratar Tomé, daqui acredite, eu ressuscitei, eu vivo para sempre. E Jesus vai crescendo agora. Tomé, você só acreditou porque viu, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Bem-aventurados somos nós aqui nessa noite. Nós não vimos a Jesus, mas nós sentimos, mas nós cremos, mas nós temos a presença dele aqui dentro conosco sempre. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus te chama de mais bem-aventurado do que o Tomé. E olha que o Tomé era um dos 12. Você é mais bem-aventurado que ele. Ele acreditou porque viu. Você acredita porque sente, sem ver. Jesus trata com Tomé. E agora no João 21, ele vai tratar com Pedro. Ele acabou de tratar com Tomé. Tomé, já falei que eu tinha que falar para você. Licença, estou indo falar com Pedro. Porque Pedro estava passando problema. Pedro negou 3 vezes. Jesus não consertou isso ainda. Ele está indo lá consertar. E é o pensamento meu. Se Judas não se mata, Jesus ia tratar com Pedro também. Se Judas não se mata, Jesus restaura Judas também. Ainda há esperança. Não sei o que você fez, mas está jeito aí. Não sei o que você passou na vida, mas Jesus conserta. Ele consertou Tomé e está indo tratar com Pedro. Pedro é a sua vez. Não te conheço, mas Jesus está jeito na sua vida. Ele vai chegando a Pedro. No versículo 2 diz que estavam juntos 7 discípulos: Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. 7. Jesus aparece para os 10, para os 11 e aqui para 7. Aonde estão os outros 4? Não sei. Se a Bíblia não fala, eu não vou inventar, mas aqui tem 7. E Pedro, no versículo 3, ele diz: eu vou pescar. Aí quando Pedro toma essa iniciativa, ele tem barco, ele tem técnica, ele conhece o mar, ele conhece a pesca, ele conhece a rede. Pedro fala: vou pescar. Todo mundo junto, eu vou também. Pedro sabe o que está falando. Pedro sabe o que está fazendo. Eu vou junto. Pedro vai pescar, eu também vou. Ele tinha uma habilidade na pesca. Pedro tinha conhecimento onde dá peixe, onde não dá peixe. Pedro sabe qual anzol usar, qual rede é melhor. Pedro sabe a lua. Pedro conhece o mar. Eles eram pescadores quando Jesus chamou. Mas não adianta ter nada técnico. Se Jesus não estiver no barco, não dá peixe. Se Jesus não estiver junto, não tem peixe. Pedro fala: vou pescar, vamos junto. Não adianta nada uma reunião se Jesus não estiver presente. É a reunião comum, social. O mundo também faz isso, mas glória a Deus que aqui estamos juntos e Ele também está. Onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente, eu estarei junto. E Ele está aqui, somos mais do que 2, glória a Deus. Então os discípulos vão junto, mas não adianta a técnica, não adianta o conhecimento, não adianta a oratória. A Bíblia diz que quem faz a obra é o Espírito Santo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele quem converte, é Ele quem convence, é Ele quem transforma, é Ele quem faz. Pedro vai, mas se Jesus não ir, foi o que Moisés falou lá atrás: se o Senhor não for, não quero ir. Sem a tua presença não faz eu sair daqui. Que essa seja a nossa oração. Não vai dizer Jesus. Versículo 4: e sendo já manhã, Jesus se apresenta na praia. Olha aqui, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. De manhã, pescaram a noite toda, não pegaram nada, mas Jesus está lá na praia. Eles não conhecem quem é Jesus, não dá para ver, de repente está escuro, ou está longe. Se você está longe, você não conhece muito bem quem é Jesus. Mas quando você se aproxima, aí você vai perceber que Ele é bom. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente vai conhecendo quem Ele é, o que Ele pode fazer, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele cura, que Ele opera milagre. A gente vai conhecendo à medida que se aproxima. Eles não conheceram porque estava longe.
Senhor é bom. Para você saber se é bom ou se é ruim, tem que provar. Às vezes eu julgo um alimento já pela... não gosto. Mas nem provou, não gosto. Nunca comi jiló, mas não gosto. Como? Não sei. Às vezes eu posso até gostar, mas na minha cabeça, não. Para provar, para saber se é bom, né? Tem que provar. Tem coisa que a gente já sabe que não presta, então nem prova. Esse negócio aí que não presta, que o mundo te oferece, nem prova, não presta, já é ruim, não vem de Deus. Isso aí não prova não. Mas aqui na ocasião, Jesus, como é que você vai julgar? Jesus não é bom. Salmos te faz esse convite, provar ele. Dá uma oportunidade para ele, você vai ver. Entrei para a igreja aos 11 anos de idade, estou com 30 hoje, não me arrependo. O que fica na nossa cabeça é: se eu soubesse, entrava antes. Quem me dera ter nascido na igreja, quem me dera ter tido essa oportunidade aqui, que eu estou vendo muitos adolescentes, né, muitas crianças, apesar de eu entrar nessa fase. Mas quem me dera, né? A minha mãe tem me levado para a igreja ainda mais. Então você tem que provar, tem que dar uma chance para Deus. Você já provou tanta coisa errada, né? Bateu em tantas portas pela vida, agora deixa Jesus, ele está cheio. Deixa Jesus entrar, ele vai mudar a tua vida para melhor, vale a pena. Outro texto na Bíblia, Tiago 4:8, está escrito: achegai-vos até a Deus, e ele se chegará a vós. Então, à medida que você se aproxima de Deus, você o conhece melhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. À medida que você busca, Deus se revela um pouco mais e você reconhece quem é Jesus. Eles não o conheceram porque ele estava longe, mas graças a Deus você veio aqui para encontrar Jesus. Se você quisesse falar com o pastor, você ia na casa dele. Mas como você veio falar com Deus, você está no lugar certo. Essa é a casa de Deus. Então não fique de longe, se aproxima. Versículo 5: disse-lhe Jesus: filhos, dê-lhes alguma coisa de comer. E eles falaram: não. É verdade, não tem. Porque quem é o que dá de comer é Ele. Jesus falou em João 6,35: eu sou o pão da vida. Quem come não tem fome nunca. Por isso eles falaram: não tem. É verdade, Jesus é quem alimenta. Então Jesus é esse alimento. Eles falaram a verdade, não temos nada. Em outra passagem, João 6,68, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Não temos nada, não vou procurar outro, só quero o Senhor. Está escrito ainda em Salmos 73:25: a quem tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra, entre os homens, não há quem eu deseje mais do que o Senhor. Não temos nada, só queremos a Tua presença. É o Senhor que preenche esse vazio, é o Senhor que alimenta, é o Senhor que fortalece. Tem alguma coisa para comer? Não tenho. Jesus sabia, claro, mas eles ainda não sabem quem é Jesus, não sabem. Versículo 6: respondeu-lhes, aqui vem o tema: lançai a rede à direita do barco e achareis o que comer. Lance a rede à direita. Lançaram sem saber quem era que estava falando. Aleluia. Já tentei de tudo mesmo. Agora falaram para lançar, tem nada para perder, lança esse negócio aí. Vai, taca, sem saber quem era Jesus. Aí no versículo 7, quando eles viram o que havia acontecido, versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, quem é? João, falou: é o Senhor. E Pedro pula na água, diz a Bíblia. Ele estava nu, ele estava sem a sua túnica, ele estava com pouca roupa, não estava com a túnica, o uniforme completo, não estava completamente nu, tinha menos roupa. Pedro pula, mas é interessante que João, quando vê a rede cheia de peixe, sem saber quem estava lá, ele fala: peixe, não tinha nada, trabalhando
acontecer, reconheça que é Ele. Quando a bênção chegar na tua vida, dê glória para Ele. Quando as coisas começarem a melhorar, não foi você, não foi teu esforço, foi Ele. Na hora que João viu o milagre, não foi a gente. A água era rasa. Não dá peixe grande em água rasa. Peixe grande é água funda. É Ele. Tem coisas que só Jesus faz na nossa vida. Está escrito em Isaías 43:13. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Se Ele decide abençoar, está abençoado. Ele abre, ninguém fecha. Se Ele fecha, ninguém abre. Tem coisa que é só Ele na nossa vida. Aleluia! Na hora que João vê, Pedro, você é bom, ele não fala isso. Pedro, você acertou, ele não fala, ele não fala isso. Pedro, conseguimos. Não! Pedro, foi ele. Glória a Deus. Pedro, com vergonha, não tinha muita roupa. E na tradição não se cumprimenta, né? Sem apuro. Pedro pula com vergonha de Jesus. Bota a roupa, né? Pula com a roupa, se veste. Senhor, obrigado aí. Conseguimos. Foi o Senhor. Mas Jesus fala, calma. O peixe vai trazer a bênção. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram. Foi um, foi dois, três discípulos, plural. Não conseguiram trazer a rede, mas Pedro foi sozinho depois. Ele trouxe. Os discípulos juntos não conseguem, mas Pedro sozinho consegue. Deus deu graça, Deus capacitou, Deus fortaleceu. O milagre acontece. Jesus queria tratar com Pedro. Agora é a sua vez. Acabei de falar com Tomé, tratei do caso de Tomé, e agora vou tratar com você. Você sabe, você é bom, você tem conhecimento até, mas é Jesus que sabe qual é o peixe que tem a moeda da boca. Ele sai em Mateus 17, versículo 27. Vai pagar o tributo ou não vai? Vamos, mas cadê o dinheiro? Vai lá, joga um anzol, o primeiro peixe, pega, tem uma moeda na boca dele, paga o imposto, meu e teu. Você pode saber de qualquer coisa aí, mas onde tem peixe, quem sabe é ele. Onde que vai dar certo, quem sabe é ele. Onde está a moeda é ele, ele que controla. Ele pagou, não vai cair peixe nenhuma vez nessa noite. E na mesma hora, quando ele quis, ele concentrou 153 grandes peixes à direita do barco. Peixe pequeno sai, só quero peixe grande. É peixe de milagre. Peixe pequeno podia pegar aqui, normal, que é milagre. Só peixe grande. Só peixe selecionado. A bênção vai ser grande. Para Pedro, eu estou tratando com Pedro. Pedro era querido, você também é. Jesus veio aqui para falar contigo nessa noite. Ele sabe onde está o peixe. Ele sabe onde vai dar certo. Basta você seguir a sua orientação. Versículo 9: saltaram da rede, melhor, saltaram do barco. E quando chegaram na terra, tinha brasas acesas. Ele tem fogo. Tinha brasas acesas. Ele tem fogo. Em meio à terra, ele tem fogo. E tinha peixe na brasa, no braseiro. Vira de um lado, vira do outro. Como ele pegou esse peixe, não sei. Não era o peixe do milagre, era outro. Quando eles chegam lá, já tem peixe pronto. E tinha pão. Peixe significa vida. Pão é alimento. Jesus tem vida para você. Jesus tem fortalecimento para você. Nessa noite tem peixe e tem pão te esperando na praia. Quando eles chegam lá, quando vocês estão vindo, eu já voltei, já está tudo pronto aqui. Ele é Deus, a gente não. Ele está sempre um passo na frente, ou até mais, né? 100 passos na frente. Ele está, diz a Bíblia, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. A gente não sabe o que vai ser daqui a uma hora. Ele já sabe, ele está lá, guardando, livrando. Diz a Bíblia que ele vai na frente, quebrando o laço, tirando os espinhos. Ele vai preparando o nosso caminho. Ele nos livra, ele nos guarda. Ele está lá,
E o texto continua, versículo 11. Simão Pedro subiu e puxa a rede cheia com 153 grandes peixes. Pedro, lembra que ele pulou? Pulou. Mas a Bíblia diz que o barco não para. É o conselho, não pula não. Se você pular, o barco vai continuar. A gente não quer que você pule. Você faz parte, você está aqui junto com a gente no barco. Ele não fica dentro do barco. Pedro ficou no barco no tempo difícil, sem peixe. Agora o que milagre acontece, ele pula. Faz isso não. Quando a bênção chegar, continua no barco. Mas se você pular, o barco vai continuar. Porque quem guia o barco é Jesus, o barco é a igreja. Não pula não, não sai não, olha. Deus quer você dentro do barco ainda. Jesus manda ele voltar, volta para o barco. Vai puxar a rede. Cedo ou tarde, se você saiu, em nome de Jesus, a minha oração é para que um dia você volte. Jesus mandou Pedro voltar. Volta lá e traz os peixes. Traz mais gente. Volta lá e traz mais. Convida alguém para vir junto. Pedro vem trazendo 153 grandes peixes. Só peixe grande. Num lugar improvável. Num lugar que às vezes a gente acha não vai dar certo, não vai dar em nada aqui. Fazer um culto evangelístico aqui na praça. Ou aqui nessa rua não vai funcionar, mas aí pode Jesus salvar um, e esse um ser usado para salvar um, só de Deus. Então, onde a gente acha que não vai dar peixe grande, Jesus pega o peixe pequeno e transforma em peixe grande. É Ele que sabe, Ele que conhece essas coisas. Versículo 11 é interessante. Sendo tanto, João, olha os detalhes de João, era muito peixe, a rede tinha que arrebentar, mas não arrebentou.